O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Nós estamos aqui no Posto de Saúde Central, vou conversar com a Tânia Mara Mancini Bambosi. Ô Tânia, nós vivemos, a pergunta que eu tenho que te fazer, a gente fala muito de dengue, todo mundo falando de dengue, a pergunta que eu tenho que te fazer, vivemos uma epidemia de dengue em Matão? Fábio, a gente tem número de casos de dengue no município menores do que muitos municípios na região. A questão das epidemias de dengue, o próprio país vive um número aumentado de casos de vários anos para cá. Isso é tão importante e fez o quê? Propiciou a entrada de praticamente todos os sorotipos de dengue no país. Sorotipo 1, 2, 3 e 4. E por que isso é importante? Porque acaba fazendo com que casos que poderiam ser leves acabam se apresentando de uma forma mais grave. Então, o que é importante e quem esteja nos vendo, pense. Primeira coisa, quando suspeitar de dengue, tem que procurar um serviço de saúde mais próximo da casa para receber orientação. Porque a dengue, a maioria dos casos, ela passa praticamente assintomática. Alguns dos casos, e por isso que os municípios têm muitos, acabam podendo ter também uma situação de agravamento da doença. Essa orientação e o cidadão e vai até a unidade de saúde mais próxima, recebe, é extremamente importante para a gente evitar casos graves de dengue, como é o caso febre hemorrágica da dengue, um choque, né? Ou até óbito por dengue. Infelizmente, a gente não teve no município, não é o caso de Matão, mas estamos sim com um projeto, um plano de contingência envolvendo diversos setores da gestão pública para combater essa doença. Então, quem tiver sintoma, febre, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça, exantema e são manchinhas vermelhas, deve procurar o posto de saúde mais próximo de sua casa para receber orientação. Isso é muito importante, a orientação para a gente saber como proceder. Quantos casos temos em Matão confirmados? Olha, até a data de ontem, nós recebemos uma listagem da cerca de 540 casos. Lembrando, a gente tinha notificado em 459 e temos aí cerca de 190 ainda aguardando o resultado. Disso tudo, a gente já está visualizando também uma outra situação. No início desses casos, nós começamos a notificar, a positividade estava variando em torno de 98% a 100% dos suspeitos. Agora, como o trabalho se intensificou, a positividade está diminuindo. Então, de todos os exames que a gente coleta e a gente faz a notificação, em torno de 50% a 60% estão vindo positivos. Essa queda, você acredita que por causa dessa queda que não há uma epidemia propriamente instalada na cidade? Na realidade, essa queda demonstra a busca ativa de suspeitos. Quando a gente começa a falar mais da doença, a gente começa a notificar melhor, muitas pessoas vêm procurar o serviço com sintoma, recebe orientação e nem todo mundo é dengue. É um fator positivo porque demonstra o trabalho que está sendo feito em toda a cidade. Esses 549 casos confirmados que nós temos, estão inclusos também aqueles do laboratório particular? Então a pessoa não veio no posto, mas ela foi no laboratório particular, também está incluído? Isso é muito importante, porque toda vez que o laboratório particular faz o exame para dengue e dá positivo, ele tem, por lei, obrigação notificar a vigilância epidemiológica. Então a gente tem aí várias listas de pessoas que são atendidas em convênio, em médico particular, e são orientados a vir para o centro de saúde para fazer a notificação. A orientação básica continua sendo não usar ácido acetil salicílico e dipirona na suspeita de dengue, tá? Perfeito. A orientação é sempre
a medicação por orientação médica, jamais se automedicar. Então é importante que o indivíduo evite esses medicamentos que você falou, porque a dengue, quando se agrava, um dos fatores é o risco de hemorragia. E alguns medicamentos acentuam esse risco. Daí a importância deles serem evitados e nunca se automedicar. Procurar sempre orientação na unidade de saúde mais próxima ou do médico. Obrigado, Tânia. Então, vale para você esse recado extremamente importante. Nunca se automedicar. E o detalhe, venha para o centro de saúde, para um posto de saúde perto da sua casa. Isso vai fazer toda a diferença no seu bem-estar e na sua saúde também. Dengue é coisa séria. Ó, dengue, luta ou luto? Deus me livre luto. Luta, né? Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo.